Pessoal, vamos falar um pouquinho de ciências. Vamos falar sobre ecossistema. O que é o ecossistema? O ecossistema é onde tem elementos vivos e elementos não vivos, tá bom? No ecossistema existem os habitats. Os habitats são os lugares onde os seres vivos, se desenvolvem, tá? Respeitando as características daquele lugar, tá? Então ele se acostuma àquele lugar, e tem que cuidar bem dele. E os animais, os bichos, eles se adaptam àquele lugar, se acostumam e muitas das vezes, quando saem daquele lugar, são transferidos indevidamente, eles até acabam morrendo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é ecologia. A ecologia é o estudo dos ecossistemas em relação, das relações entre os seres, abióticos e os bióticos. Os seres abióticos são os seres, que são os não vivos, tipo pedra, luminosidade, água, umidade, entre outros, tem temperatura, isso, e assim por diante. Os bióticos são os seres com vida, os seres vivos. Temos animais, plantas, E aí, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os tipos de ecossistemas que existem. Os ecossistemas que existem são o aquático, o manguezal e o deserto. Nós temos aqui no aquático os recifes de coral. Os recifes de coral, eles são mais produtivos em relação à energia, tá? Temos aqui o manguezal. O manguezal, ele é considerado o berçário natural. Ele é de grande importância, para que o meio ambiente, a natureza, consiga se manter. Então, através do manguezal, onde lá nascem muitas espécies, então por isso ele tem um apelido de berçário natural. Aí temos aqui também um deserto. O deserto é onde tem aquela seca, pouca chuva, pouquíssima água, E lá existem também aquelas plantas, que algumas pessoas até conhecem, os cactos, Onde elas acumulam a água quando chove, Quando chove, que é difícil chover. Quando chove, eles acumulam a água no caule deles. E aí, quando está na época de seca, ele começa a liberar aos poucos para o resto da planta, para que ela sobreviva até o próximo dia que for chover. E aí sabe-se lá quando, Porque no deserto não se chove muito. É bem seco e bem quente. Temos também aqui falando um pouco sobre a manutenção do equilíbrio necessário para a existência de vida. Então, o ecossistema, ele é um lugar, onde ele mantém a existência da vida. Por quê? Porque se nós começarmos a fazer o desequilíbrio, arrancar árvores, ficar pegando animais silvestres para trazer para nossa casa, para vender, e também plantas, tipos de plantas, vai mexer muito nesse ecossistema. E aí o que vai acontecer? Nós vamos desequilibrar a natureza. E assim a existência de vida não vai ser legal, vai ficar pouca e acabando até algumas coisas entrando até em extinção. Então, no nosso livro de ciências, da página 116 até a 120, tem uma leitura para vocês fazerem, façam com atenção, caprichem, se dediquem e façam os exercícios também, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.